Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, para nossa aula de história de hoje, nós vamos concluir, tá? O capítulo 7 sobre fortalecimento do poder dos reis, ok? Vamos nessa? Então, gente, a gente vai começar pelas monarquias ibéricas, ok? Tanto a Espanha como Portugal, elas se formaram aí a partir das lutas, perdão, contra os árabes, tá? A expulsão, né, dos muçulmanos, né, dos árabes muçulmanos da península, ok? Então, né, eles lutam aí e, inclusive, essa luta é chamada de reconquista, né, gente, das terras, ok? Então, após a expulsão, né, e vamos ler aqui, gente, ó. Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, né, lutaram contra os mouros, os árabes muçulmanos, tá? E em troca de ajuda deram terras do condado de Portucalense, tá? Henrique de Borgonha. Após sua morte, né, seu filho, Dom Afonso Henrique, gente, lutou pela autonomia, tá? Política do condado, e aí o Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a se formar com a dinastia de aviso, ok, pessoal? Veio o primeiro a se formar, tá? Vocês entenderam, né? Então, vamos passar para cá, por esse mapa aqui, gente, é a Península Ibérica, tá? Península, né? Só para a gente relembrar, ok? É uma extensão de terra, né? Cercado por água, ok? E ibérico, gente, porque segundo historiadores, eles falam que na Espanha havia um rio, né? Havia um rio chamado Iber, né? E aí dá esse rio, né? E aí ficou chamado como Península Ibérica, ok? Agora a gente vai passar para a Espanha, ok? Também ocorreu quando os reinos de Leão e Castela, lembrem bem, tá, gente? Navarra e Aragão lutaram também contra os muros, né? E após a retirada dos invasores, esses reinos de Aragão e Castela se unem através de uma união, de um casamento, tá bom, gente? Entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, tá? A Espanha, a integridade do território da Espanha foi obtida após a expulsão dos muros de Granada, ok, pessoal? E aí, em 1492. Vamos passar. Pessoal, a gente vai ver aqui sobre os teóricos do absolutismo, porque a gente vê que vai se formar, né, o absolutismo, né, que é onde o poder está totalmente na mão dos reis, tá? Onde ele tem o poder de criar leis, dar isenção, fazer qualquer tipo de decisão sem consultar, né, os seus súditos, sem dar nenhuma explicação, certo? Aí a gente chama de absolutismo, que é o poder total na mão dos reis, ok? Aqui nós temos, né, a explicaçãozinha, foi a prática política, né, criada na Europa, né, a partir do século XV, que defendia o poder total na mão dos reis, ok? Tá, pessoal? E aí, gente, mas quem justificava todo esse poder, né? E aí que entra a ação dos teóricos absolutistas, tá bom, gente? Com ideias aí que sustentava a questão, né, de todo esse poder na mão dos reis, né? Que os súditos tinham apenas mais aí deveres, perdão, enquanto o rei tinha aí todos os direitos, ok, pessoal? Então vamos lá. E um dos primeiros teóricos do absolutismo foi Nicolau Maquiavel, tá, gente? Ele foi um diplomata, historiador italiano que defendia que o monarca deveria utilizar qualquer meio, lícito ou não, para manter o controle do seu reino, tá? E a frase que resume aí suas ideias são: os fins justificam os meios, tá? Lembrando, gente, que a Itália foi uma das últimas regiões unificadas na Europa, tá? E aí, a sua grande obra, O Príncipe, tá, gente? Também ele é conhecido, pessoal, como o fundador da ciência política, certo? Vamos para o próximo, que é o Thomas Hobbes, tá bom, gente? Matemático, filósofo inglês, tá? Ele dizia que o ser humano, gente, no estado natural é cruel e vingativo, tá? Necessitando de um governo forte e centralizado para manter seu controle. A frase que resume as suas ideias é: o homem é o lobo do homem. Para isso, né, o poder é concentrado aí
nas mãos do rei, né? Para manter aí a humanidade como é a palavra correta, gente? Manter aí a sociedade, a humanidade nos trilhos, né? Essa é a palavra correta. Então, ele acha que o rei, né, que tem toda essa autoridade, né? Esse teórico, ele defendia essa questão, tá? E aí tem a sua grande obra chamada O Leviatã, ok, pessoal? Nós temos aí também Jacques Bossuet, tá? O que é que ele dizia, gente? Ele foi um bispo, né? Ele dizia que o governo era divino e os reis recebiam seu poder de Deus. Assim, né, gente, desobedecer à autoridade real seria, né, considerado aí um pecado, né, mortal. Um dos reis que se valeu, né, das suas ideias foi o monarca, né, o absolutista, né, o Luís XIV, que a gente vai já falar sobre ele, né, que foi o rei que mais caracterizou aí o absolutismo, né, chamado também de Rei Sol, certo, pessoal? E uma das suas principais obras, né, é Política tirada da Sagrada Escritura, tá? Então, o rei, ele tinha todo o aval aí de agir, como se ele fosse o representante de Deus aqui na Terra, ok, pessoal? Vamos para cá. Absolutismo, né? Eu já falei sobre o rei, os reis absolutistas, sobre o poder absolutismo, né? É a centralização, né, do poder nas mãos dos reis, tá bom, gente? E havia aí apoio, né, da burguesia e da aristocracia na nobreza, ok, pessoal? E aqui nós temos o rei Luís XIV, né, considerado o rei sou eu, tá? Famoso pela sua frase, o Estado sou eu, né? Como eu falei, o rei concentrava todo o poder em suas mãos, podia criar impostos, fazer leis, julgar conforme a sua vontade, né? Conforme os seus interesses, digamos assim. E também, gente, para ter o apoio aí tanto da nobreza como da burguesia, o que, que ele faz? Ele faz uma política de distribuição de favores, né? A nobreza concede super empregos, né? Concede mordomias, concede o que ele puder, né? O que tiver aí no seu poder, né? E já a burguesia, ele incentiva aí a exportação, incentiva também a manufatura, né, dos produtos nacionais, tem todo aí um aparato para dar suporte aos burgueses, ok? Aos novos comerciantes, tá, gente? Né? Lembrando que né, no absolutismo a gente tem a burguesia forte, ok? Os burgueses, o comércio, o surgimento do comércio, uma burguesia bastante forte presente aí, ok, pessoal? Agora, gente, nós vamos para o mercantilismo, tá, gente? Lembrando que, por exemplo, durante aí o feudalismo, a moeda, né, a grande riqueza era a terra, o feudo, né? Quando a gente passa aí para a idade moderna, idade média, né, a gente já tem a questão, né, do surgimento aí, aliás, com o fim do feudalismo, né, gente, surge aí a burguesia, o comércio bem forte, né, e aí né, vê e estuda, né, sobre que a moeda, né, forte nesse período era o ouro e a prata, tá bom, gente? E aqui nós temos algumas definições, né? Uma definição, tá bom? Que é um conjunto de regras e práticas econômicas, né? Econômicas adotadas pelo Estado absolutista, né? Os reis aí. Era o rei quem ditava as regras, né, gente? Só relembrando aí mais uma vez o que é o absolutismo. Ocorre aí, gente, em 1500 a 1750, né? Quando a gente já inicia aí, fim do feudalismo, inicia já o capitalismo, né? Onde tem o dinheiro, né? Onde tem aí a compra, a moeda circulante. A Europa já viveu o fim do feudalismo, né? E da Idade Média.
Eu falei, né, fim da Idade Média e início da Idade Moderna, ok? Onde ocorreu vários países, né? Espanha, França, Inglaterra, tá bom? Eles comercializando aí, né, com as colônias. E a característica básica e fundamental, gente, é a intervenção do Estado na economia, tá bom? Bom, agora temos algumas características, tá bom, pessoal, aqui. Metalismo, tá bom? Acúmulo de metais preciosos. Por exemplo, quanto mais tivesse ouro e prata, mais rico seria essa nação, certo? Então, consistia aí o metalismo, que é uma das características. Balança comercial favorável, exportar o máximo e importar o mínimo, tá, gente? Tendo aí algumas relances aí, digamos assim, né, do metalismo. Por quê? Vamos supor, naquele período, a moeda era o ouro e a prata. Então, para eles reterem, né, para eles reterem esse ouro, eles tinham que fazer o quê? Vender mais e comprar menos. E aí eles teriam aí mais metais em sua nação, né? Ó, pessoal, proteccionismo, né? A questão aí de proteger, né? Proteger suas mercadorias, né? Suas manufaturas, ok? E o que eles faziam, né? Eles aumentavam os impostos, né? Para os produtos vindo, né? De outros, de outras, de outros países, né? Então eles aumentavam, né? As taxas de impostos e e assim valorizava aí o seu produto nacional. Vamos supor, um produto fabricado lá era um preço bem mais em conta do que um que viesse de fora por conta dos impostos, que aí aumentava, então, a questão, né, do preço, né? Os impostos estão inseridos, aumenta aí a mercadoria. Quando os impostos estão inseridos, né, um imposto mais alto, né, um imposto mais caro, vai encarecer, né, a mercadoria. Então, eles faziam muito essa questão do proteccionismo, entenderam, né? Aumentar impostos para que a mercadoria aumentasse de preço e aí a população acabasse utilizando, comprando a mercadoria nacional, né? A mercadoria que era produzida em seu país, e aí eles usavam aí a política de proteção, ok, pessoal? Nós temos também, pessoal, proteccionismo, estímulos às manufaturas, né? Aqui ainda é sobre o proteccionismo, estímulos às manufaturas facilitava as importações de matérias-primas, incentiva, gente, a expansão marítima e os monopólios coloniais, tá bom? E a mesma coisa, gente, que tem no livro de vocês sobre, no quarto ponto, tá? Que tem assim, na página, perdão, tá, gente? Na página 137 tem os pontos, tá bom? 4 pontos. Metalismo, que eu falei, né? Balança comercial favorável, protecionismo e, por último aqui, tá? Nós temos todo o comércio colonial deve ser monopólio da metrópole. Como assim? As colônias deveriam comprar, né? Fazer mercado, né? Com a sua metrópole, ok, pessoal? E aí nós temos até um exemplo aqui, né, que o Haiti, né, que era colônia da França, ela deveria fornecer, né, para sua colônia, perdão, para sua metrópole, açúcar, café, algodão, tá bom? E comprar, né, os produtos franceses, principalmente aí os tecidos, né, e outros manufaturados que eles precisassem. Então, eles teriam que, né, fornecer, né, para a sua metrópole, né, as matérias-primas, né, e comprar apenas de suas de suas metrópoles, né? Então havia aí o pacto colonial que a gente chama, tá bom, gente? Também havia com o Brasil e Portugal, tá? Fornecer matéria-prima e comprar manufaturados da metrópole, ok, pessoal? É isso. Agora a gente vai ver, gente, sobre o mercantilismo inglês, tá bom? Comandado aí pela Rainha Elizabeth I, ok? E aí,
ela tem aí também, usando aí bastante forte a questão, né, coloquei aqui, tá, gente, colonização da América do Norte, que a gente vê a questão da pirataria, né, inclusive ataques dos corsários. O que eram os corsários? Eram pessoas, né, autorizadas pela rainha, né, a praticar assaltos no mar, tá? A Inglaterra é uma ilha, né, então o que é que acontece? Ela usa muito a questão, né, do proteccionismo, né, de proteção, questão, aumenta impostos para entrada de produtos, né, e aí ela protege aí sua indústria nacional, tá bom, gente? Viagem de exploração, fundação do banco, criação de companhias comerciais, conquistas territoriais, tá? Publicação de vários atos de navegação, tá? Ela tem um olhar assim bem específico para navegação, né? Porque ela precisa do ferro, né? Para construir os barcos, os navios, para comercializar com as outras nações. Então, como ela é uma ilha, né? A Inglaterra é uma ilha, então ela pensa muito nessas questões, ok, pessoal? Nessas questões de navegação, no ferro, ok? E, gente, lembrando, né, sobre uma curiosidade sobre os piratas, né? Aquelas imagens de caveira, de que mais que eles colocam espada, né? Então, aquelas imagens ali, né, para assustar mesmo os adversários, bem interessante, né? O modo como eles apresentam, né? Gente, é isso, tá bom? Façam as atividades e até a nossa próxima aula, ok?